Boa noite para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos acolhê-los neste segundo Conectados, para ter uma aula, um aprendizado. Nós vamos comemorar os 503 anos da Reforma Luterana e hoje nós queremos aprender por que foi importante essa reforma na nossa comunidade, na nossa vida de igreja. Quero acolhê-los e lembrar do nosso tema, como Lutero vê Deus e como podemos vê-lo hoje. Saudando a comunidade São Mateus, a comunidade Caminho e a paróquia Ferrabras. E assim eu também convido o pastor William para nos trazer a saudação nesta noite. Gente querida, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Conectados, e é uma alegria imensa nós podermos estar reunidos, conectados nesta noite. Eu quero trazer um versículo pelo livro, eu vou pedir para você não chorar, tá? Porque o livro é o de Lamentações, mas não se desespere. Este versículo de Lamentações 3, versículo 21 nos diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós estamos num tempo em que precisamos de muita esperança. E aqui o autor de Lamentações também está num período muito difícil da história do seu povo. Geralmente nós associamos a esperança apenas ao futuro, aquilo que está por vir, a algo bom que está pela frente, mas a esperança cristã ela também tem ligação com o passado, com aquilo que já aconteceu na história da salvação de Deus. E por isso aqui está dito, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Que nessa noite nós possamos aprender, que nesta noite, através da memória, através da história, Deus também possa falar ao nosso coração. E como é bom, como o livro de Atos nos revela, como é bom saber que Deus age na história da igreja. E assim convido nós a termos uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Deus onipotente, Pai misericordioso, nós louvamos e agradecemos a Ti que nesta noite podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. 500 anos de história, 500 anos de memórias. Muito obrigado que temos esta oportunidade de estarmos, mesmo distantes, juntos nesta noite, para também partilhar conhecimentos. Pedimos que o Senhor esteja conosco e lá onde cada uma está, que ali o Senhor também possa estar, cuidar, abençoar. Pedimos o teu cuidado, teu amor e misericórdia também sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E assim, boa noite a todos, boa noite também então à pastora Sara. Boa noite, pastor William. E chega um momento então que a gente chama o nosso convidado da noite para nos trazer esta aula, trazer a memória daquilo que Deus também tem mostrado para ele, essa capacidade de estudar, historiar, né? E vamos dizer assim que a gente vai ter um momento muito especial nessa noite e o professor Martin Dré, pastor também, irá nos conduzir e depois ao final teremos um momento de perguntas. Então, se algo chamou tua atenção, deixe para o final, mande as perguntas para nós. Teremos um tempinho, uma meia hora de perguntas ali para esclarecer este momento. Compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas da sua família, conhecidos, amigos, para que muitas pessoas possam relembrar o que Lutero descobriu e o que a gente precisa descobrir hoje. Que Deus nós vemos hoje. Será que nós estamos perto ou distante daquele Deus que eles viam naquela época? Bem, mas eu quero apresentar agora o nosso convidado da noite, que é uma alegria nós termos ele aqui, o pastor emérito Martin Dré, que também é historiador, foi professor na Este e na Unicinos. Está aqui para nos ensinar e não
não deixa de fazer palestras, de ensinar, né? É um dom que Deus deu a você, professor, e nós nos alegramos muito por sermos abençoados com este dom. O professor e pastor escreveu alguns livros. Se você desejar conhecer um pouquinho mais sobre essa trajetória de Lutero, com certeza aprenderá muito. Passo para o professor Martin. Então, uma boa noite, obrigado pelo convite. Falar ao mesmo tempo para o Vale dos Sinos e para o pessoal da Zona Sul de Porto Alegre, da Tristeza, e a Hípica, não é? É um motivo muito importante. Amanhã nós, como a pastora Sara e o pastor William já falaram, nós vamos ter o dia 31 de outubro. E no ano de 1517 começou a dar uma confusão muito grande, porque naquela época se estava perguntando muito quem é Deus, como é Deus. E todo mundo estava perguntando como é Deus, e se estava procurando Deus muito profundamente. E uma cena que eu gosto muito é uma pintura da Capela Sistina, em Roma, que fala da criação do ser humano. Eu queria mostrar isso num slide aqui. Vocês veem ali, Michelangelo pintou Deus, aquele senhor de barba branca. Então, isso já é uma forma de se ver Deus há 500 anos atrás. E ele toca o ser humano, e o ser humano passa a ter vida. E ele está querendo dizer que nós dependemos do toque de Deus. E quando Lutero vai fazer a sua descoberta de Deus, ele vai conseguir anunciar essa sua descoberta de Deus num terreno muito fértil, porque há todo um mundo que está à procura de Deus. É um mundo onde profundas transformações estão acontecendo. Em 1492, Cristóvão Colombo havia chegado às Américas, o mundo havia ficado mais amplo. Nicolau Copérnico e outros haviam descoberto que não era o Sol, não era a Terra o centro do universo, mas o Sol, e que havia muitos planetas, inclusive a Terra, girando em torno do Sol. E se descobriu que a Terra não era plana, mas que ela era arredondada. E, em consequência das descobertas, doenças foram trazidas do Novo Mundo e a Europa exportou doenças. Assim, a sífilis veio para a Europa e a Europa exportou a tuberculose. E aqui nas Américas, milhares e milhões de pessoas morreram em consequência da tuberculose. Então havia muito medo por causa do desconhecido que era trazido para a Europa. Havia medo também porque os turcos estavam avançando a Europa e se eles chegassem a atravessar os Alpes, estariam às portas da cidade de Viena e o mundo todo seria seguidor de Alá e de seu profeta Maomé e não seria mais cristão. E pestes aconteciam por causa das guerras que estavam acontecendo. Então, o medo estava muito presente e esse mundo do medo era aprofundado ainda por um medo muito grande em relação a Deus. E eu quero chegar um pouco mais próximo, a gente acompanhar a vida de Lutero para entender como ele entendia Deus antes e como é que ele vai conhecer Deus depois de 1517. Os avós dele tinham sido agricultores, assim como muita gente na região de Sapiranga foi agricultor uma vez, ou o pessoal que migrou para Tristeza
E lá para os lados da Hípica, muita gente era agricultor também, que se mudou para Porto Alegre. E essas mudanças de um tipo de profissão para outro, esses tipos de mudança provocam insegurança. Mas o pai do jovem Martin, que tinha nascido no 10 de novembro de 1483, era mineiro. E ele chegou a adquirir um morro do qual ele extraía cobre. Na época, muito importante, porque com o cobre se fazia instrumentos para a cozinha. Eu me lembro ainda da minha avó que tinha um tacho de cobre no qual se fazia doce, se podia assar batatinhas em dia de querpe, não é? Ou então se tinha facas feitas de cobre e assim por diante. Ele era de baixa estatura, os Luder não eram gente muito alta, baixinha, e isso era importante porque para entrar nas minas você não podia ter uma estatura muito grande. A mãe tinha 2 irmãos que eram professores universitários, vocês têm aí na tela os pais de Lutero, e ela era muito religiosa também. Na casa deles não tinha um fogão, como nós temos hoje, mas havia um trempe. Isso era um panelão de ferro que era pendurado por uma corrente no teto da cozinha e se fazia fogo no chão para aquecer esse panelão. E nesse panelão se fazia todas as refeições. Mas a cozinha, aí, há 500 anos atrás, era considerada um espaço muito perigoso, porque à noite gostavam de vir da floresta duendes. Eu não disse doentes, mas duendes, que são aqueles anõezinhos que alguns de vocês até têm no pátio diante da casa, são aqueles anõezinhos da Branca de Neve. E são demônios da floresta. Alguns são do bem e outros são do mal. E os duendes que são do mal gostavam de entrar nas cozinhas à noite e ficavam mexendo nos carvões que estavam debaixo do trempe e podiam botar fogo na casa. Então a gente tinha que se proteger diante desses seres semidivinos que vinham das florestas. Então, a mãe de Lutero tinha uma porção de ervas na cozinha para afastar esses. Hoje em dia a gente não acredita mais isso. Vocês não encontram casas assim que tem espada de São Jorge em roda, ou de gente que põe um galho de arruda atrás da orelha, né? Felizmente, nós não temos mais essas crendices, não é? Ou talvez vocês encontrem algumas pessoas que creem nisso. Bem, então ele foi criado em ambiente em que se tinha medo do divino e onde o próprio Deus era apresentado como um Deus muito severo, que estava controlando o tempo todo. E talvez nos nossos lares, às vezes, nossa mãe tenha passado para nós uma frase que dizia: cuidado, Papai do Céu está vendo. Bom, e esse negócio do Papai do Céu está vendo podia nos aterrorizar. Não é? E a gente, às vezes, tem que voltar na história para reaprender alguma coisa, a gente tem que até reaprender a ler a Bíblia. Ele, depois de ter passado pela escola, ele foi para a universidade. O pai dele queria que ele estudasse direito, e tendo estudado direito, ele poderia vir a ser secretário de algum príncipe, e estaria feito na vida. E o pai já chegou a escolher, inclusive, uma noiva para ele no futuro se casar com essa menina, que vinha de uma família de bem, que também tinha muitos recursos. Mas, no período de férias, voltando para casa, atravessando uma floresta, ele se viu envolto num temporal. Um raio bateu num carvalho e
rasgou esse carvalho ao meio, e ele, em seu desespero, pede auxílio da santa, que tinha devoção na sua família, que é Santa Ana, a mãe de Maria, portanto, a avó de Jesus. Santa Ana era a santa dos mineiros. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma cidade chamada Capela de Santana e tem também Santana do Livramento, tá? na fronteira. Bem, ele cumpriu a sua promessa. Também porque ele se feriu ali e correu muito sangue da sua perna e ele quase morreu, mas ele tinha feito a promessa e ele vai se tornar monge. Eu tenho um slide para mostrar para vocês que nos mostra Lutero como monge. Vejam, se vocês olharem para a nuca dele, ali tem um capuz. As mangas da batina dele eram bastante longas, para se poder botar as mãos dentro delas, e o capuz cobria o rosto e o monge tinha que andar sempre de cabeça baixa. Sabem por quê? Para não ver mulheres. Porque as mulheres eram consideradas a janela do diabo. Naturalmente, quem estava falando disso eram homens que viam na mulher seres perigosos. O grande pecado, e isso é um problema nosso, às vezes, sempre se é colocado na sexualidade. O maior pecador não é o que rouba. O roubo a gente até perdoa aqui no Brasil, não é? Mas questões ligadas à sexualidade para nós sempre são um problema. Lutero, então, fez a promessa e entra no mosteiro. O medo de Deus leva ele lá para dentro. Aliás, Lutero chega a dizer mais tarde que é o medo que faz o monge. Ele acha que ele, fugindo do mundo, indo para um mosteiro, vai se tornar agradável a Deus. Aliás, se dizia que para uma pessoa do sexo masculino, entrar num mosteiro oferecia garantia de 100% de salvação. Para mulheres que entrassem em mosteiro, só se podia chegar a um máximo de 90% de salvação, de certeza de salvação, porque de 28 em 28 dias as mulheres se tornariam impuras por causa da sua menstruação. Vejam, aqui há preconceitos assim muito profundos também dentro desse mundo de Lutero. Ele no mosteiro se esforça ao máximo para ser agradável a Deus. E ele lê a Bíblia, e quanto mais ele lê a Bíblia, ele não consegue entender a Bíblia. E ele pergunta para os professores dele, como é que eu consigo um Deus que me aceite? Como é que é possível que seja tirado de mim esse medo de Deus? E a igreja da época mostrava, através de esculturas, um Deus terrível. Eu botei um slide aí, que é uma de escultura que se tem na parede externa da igreja da cidade de Wittenberg, onde Lutero morou por muitos anos. Vocês podem ver aí um Cristo que está sentado em cima do arco-íris. Ele tem na boca uma espada de 2 gumes, isso é aquelas espadas que cortam para os 2 lados. E dos olhos dele, se vocês olharem, saem quase que raios e relâmpagos com os quais ele quer destruir os seres humanos que lhe são desobedientes. Esse é um Cristo completamente juiz, frente ao qual a gente não consegue subsistir, frente ao qual a gente não consegue sobreviver. Ele quer tirar até a última gota de sangue da gente, ele quer cortar as nossas cabeças. Frente a ele, nós não temos chance. E os professores de Lutero mostram para ele um meio muito eficaz para a gente se proteger de Deus.
Veja, não era só a mãe de Lutero que queria se proteger do maligno com as ervas, a igreja oficialmente também oferecia meios de proteção. E esse meio de proteção era a indulgência. Eu também tenho um slide para mostrar para vocês sobre o que é uma indulgência. Olhem aí. O que é isso? Isso é um papel impresso, tem diversos selos, aquelas coisas que aparecem presas ali naqueles fios que descem ali desse papel. Ali tem selos de autenticação. E o que era essa indulgência? É, modernamente falando, uma carta de crédito. Você podia adquirir essa carta de crédito da igreja e, através dessa carta de crédito, lhe era oferecido, de acordo com a quantia que você pudesse pagar em troca, 5, 10, 15, ou, para toda a vida, perdão dos pecados e das obras que o padre confessor lhe impunha. E muita gente fazia dinheiro com a venda dessas indulgências. Assim como hoje em dia, para ajudar a gente, tem gente que vende sal de descarrego, sal grosso, não é? Sabonete de descarrego, que vende vassouras com as quais a gente pode varrer para fora os duendes, não é? Que tomam conta da nossa casa. Até caneta milagrosa para você passar no vestibular, ou passar fim de ano, de um ano para o outro, tudo isso era possível. Isso fazia muito dinheiro. Por exemplo, a Basílica de São Pedro, em Roma, ela foi construída toda ela à base da venda de indulgências. E quem mais fazia propaganda para a venda dessas indulgências na época era o Papa Leão X. Eu não sei se era parente de uma certa pastora Papst, não é? Mas o título é o mesmo, não é? Que se poderia verificar aqui. Sara, me desculpa, mas isso veio assim agora de repente, enquanto eu falava, não é? Mas tem os Papst e os Papst, não é? Atualmente a Igreja Católica está na feliz situação de ter um Papst muito evangélico, não é? Na busca pelo Evangelho e o centro do Evangelho. Mas eu vou voltar ali às indulgências. Então, as indulgências era uma carta, uma letra de câmbio que você podia comprar e que lhe assegurava salvação. Mesmo que você fizesse muitos pecados, que você fizesse um mundaréu de bobagem, isso estava assegurando. E tinha gente que saía por toda a Europa vendendo essas cartas e oferecendo garantias para você poder alcançar o céu. E Lutero se torna professor de teologia, ele mesmo compra indulgência, vai para Roma e ganha indulgência, visitando o máximo possível de lugares sagrados e de peregrinações das quais podia participar, mas isso não lhe traz tranquilidade. O medo de Deus ele continua. E o trágico é que essa pessoa com medo de Deus é designado para ser professor de Bíblia. Olha, você ser professor de Bíblia, tendo medo de Deus, não sabendo direito como é que Deus é pela madrugada, é uma coisa muito complicada. E ele, de repente, tem que dar aulas sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, em 31 de outubro de 1517, ele não descobriu ainda um Deus diferente. Ele tem uma desconfiança, mas ele quer saber, escuta, com essas cartas de crédito aí chamadas de indulgência, a gente consegue mesmo apaziguar Deus?
E ele quer discutir isso. E ele, como professor universitário, podia promover essas discussões. Ele formulava teses e pregava essas teses no jornal mural da cidade, que era a porta da igreja, e convida pessoas que quiserem discutir com ele sobre a validade e a virtude das indulgências, que se apresente na universidade para discutir com ele no dia 31 de outubro de 1517, se vale a pena comprar essas indulgências. E a primeira das teses que ele vai querer discutir é aquela que diz: quando Nosso Senhor e Mestre disse, fazei penitência, arrependei-vos, ele queria que a vida dos crentes fosse um contínuo arrependimento. Então, ele é um monge penitente e acha que a vida do cristão, isso em 31 de outubro de 1517, deve ser uma vida de constante arrependimento. Mas nós vamos ter que ver se isso tudo já é vida de uma pessoa cristã. A consequência disso, não veio ninguém discutir com ele. Ninguém estava interessado em discutir isso. Eles continuavam acreditando que as cartas de crédito eram válidas. Mas os estudantes da universidade, é uma raça muito perigosa, estudante, eles imprimiram essas teses e começaram a espalhar por toda a Alemanha. E traduziram elas para o alemão, porque ele tinha formulado essas teses em língua latina. Olha, foi um desastre. Ninguém mais comprava as tais das cartas de crédito. Isso foi terrível. O Papa não tinha mais dinheiro para continuar a Basílica de São Pedro, que só foi concluída muitos anos depois. O bispo de Lutero, que precisava urgentemente do dinheiro da venda das indulgências, porque ele tinha feito um empréstimo com a casa bancária dos Fugger e tinha que devolver o empréstimo. E não tinha dinheiro agora, de repente. Consequência, os padres dominicanos, que eram os que mais vendiam indulgência, acusaram Lutero de heresia. E ele rebateu. No ano seguinte, 1518, ele começou a dar aula sobre Gálatas. E lá no capítulo 5, verso 1 de Gálatas, ele encontrou uma palavra que diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Por que vocês se deixam escravizar de novo por luas, dias, meses, anos? E liberdade foi escrito pelo apóstolo Paulo em grego como eleuteria. Eu já encontrei um senhor chamado Eleutério. E há uns anos atrás me escreveu uma estudante de história lá do oeste do Paraná, e ela era a Eleutéria de Souza. E eu, quando escrevi para ela, eu perguntei: Eleutéria, você sabe o significado do seu nome? E ela me respondeu: sei sim, eu sou a liberta. Agora eu tenho que contar uma outra coisa para vocês. Quando o Martin se inscreveu na Faculdade de Direito da Universidade de Erfurt, no livro de registro de matrículas que ainda existe hoje, estava escrito lá que ele era Martinus Luder ex Mansfeld. Martin Luder de Mansfeld. E Luder se escreve L-U-D-E-R. Quando a minha mãe, nas sextas-feiras, estava fazendo faxina lá em casa e lavava todo o chão, escovava o chão com escova de piaçava, e eu vinha lá de fora com os meus pezinhos sujos, estragava todo o serviço dela, ela pegava o pano de limpeza e jogava atrás de mim e gritava: "Du Luder! Du Luder!" E ela não estava me xingando de luterano.
ela estava me chamando de vagabundo no alemão moderno. Nos dias de Lutero, os Luder eram pessoas que tinham alguma coisa a ver com os imperadores alemães, alguns que tiveram o nome de Lotário. Mas seja como for, quando ele descobre esse verso do apóstolo em Gálatas 5:1, dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, ele muda a grafia do sobrenome dele. Eleuteria e Eleutério se escreve com TH. E aí ele pega e tira o D do sobrenome dele e coloca um TH. Da agora em diante ele é Martinus Eleuterius, Martim Eleutério, Martin Luther, Martim Liberto, ou Martim Livre. Por quê? Porque ele descobriu que Deus era diferente de tudo aquilo que estava sendo ensinado. Deus é um Deus que nos liberta, que nos dá liberdade. E que liberdade é essa? Em primeiro lugar, a liberdade frente ao medo de Deus. Isso é interessante. Deus é um Deus livre. Tão livre que ele aceita a gente, suas criaturas, assim como nós somos, em amor. E ele nos mostra isso até as últimas consequências, como é que ele é na figura de Jesus Cristo. Deus é um Deus que busca a ovelha que se extraviou. Lembra da história de Jesus no Evangelho de João, falando da ovelha perdida? Nos outros evangelhos sinóticos, falando que Deus busca. Ou então, no Evangelho de Lucas, aquele pai que recebe de volta o filho que foi embora, que jogou tudo fora e dá uma grande festa. Vocês conhecem aquela outra narrativa de Deus como uma choca? Deus é uma galinha que tem pintinhos. E o que ele faz? Ele acolhe esses pintinhos debaixo de suas asas. Ele aquece as pessoas. Como é que é Deus? Deus é um Deus que vai até as últimas consequências por amor. Ele vai em busca do ser humano em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo é que nós sabemos como Deus é. Deus tem a cara do crucificado. Em Jesus, Deus se mostra totalmente sob o contrário daquilo que nós dele imaginamos. Deus é um Deus que vai até as últimas consequências por amor a nós. Eu trouxe um outro slide aí de um pintor contemporâneo de Lutero, o mestre Grünewald. Ele pintou essa cena para um mosteiro que recebia as pessoas que eram acometidas do fogo de Antão, que fazia com que os membros apodrecessem. Não era lepra, mas a dor era horrível que essas pessoas sentiam. E o abade desse mosteiro pediu que mestre Grünewald pintasse para o mosteiro que estava localizado em Isenheim um Cristo que falasse tão profundamente para as pessoas que entravam lá com essa doença para morrerem praticamente nesse hospital, que esse Cristo fosse o grande possibilitador de cura. E olhem,
Vamos dar uma olhada nesse Cristo que mestre Grunewald pintou. À esquerda, vocês têm João, Maria e mais uma outra das mulheres que não abandonam Jesus nem mesmo na cruz, quando os homens todos fugiram. Vocês têm ao pé do crucificado o Cordeiro de Deus, porque a figura que está em pé ao lado do Cordeiro é João Batista, que anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista tem um dedo indicador fora de série. Ele aponta para o centro da figura. E o Evangelho aponta para o centro da Escritura, que é chamada de Jesus Cristo. Isso vai tão longe nessa descoberta de Lutero, que é pintada por mestre Grunewald, que Lutero chega a dizer que a Bíblia é uma manjedoura dentro da qual Cristo está deitado. Se não o encontrares, só tens palha. Vejam, é a frase muito dura. Às vezes a gente lê Bíblia e não encontra Jesus. A gente tem que começar a ler de novo. Porque no centro da Escritura está aquele para quem João Batista está apontando. E vejam como é que mestre Grunewald, que foi um discípulo de Lutero, interpreta isso. Vocês conseguem ver que o travessão ali na cruz está vergado. Tão grande é o peso do crucificado, que chega até o travessão da cruz a se vergar. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que carrega sobre si os pecados da humanidade. Isso é, Deus, no seu amor, vai tão longe que ele se entrega totalmente por nós. Por isso é que João, na sua primeira carta, vai poder escrever: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor tira fora o medo. Deus é aquele que tira de nós o medo que nós podemos ter dele. Não é por acaso, muitos de nós que vivemos e crescemos na igreja luterana, tivemos que decorar os 10 mandamentos uma vez, na época do ensino confirmatório, e na explicação do primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Lutero explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele sobre todas as coisas. Esse confiar nele, para o Lutero, é quase que um grito. Vamos deixar Deus ser Deus, assim como ele é. Um Deus que busca a ovelha, um Deus que acolhe o filho pródigo, o Deus que choca, que nos recebe debaixo de suas asas. Vejam como um pintor consegue colocar tudo isso numa tela, a mensagem do Evangelho. E eu queria mais um detalhe dessa pintura de mestre Grunewald, que está no slide seguinte. Vejam, olha como ele pinta esse crucificado. Até onde vai o amor de Deus e até onde vai a nossa ira em relação a Deus. Porque nós não queremos aceitar um Deus que é assim. Nós preferimos muitas vezes um Deus do qual nós podemos comprar determinadas vantagens para ele fazer. Um pregador, esses tempos eu ouvi, ele disse: se você paga para Deus, Deus tem que. Não, Deus não tem que. É a liberdade que ele tem que faz nos aceitar. Olhem esse Cristo. Ele está com espinhos cravados no seu corpo. A coroa tem espinhos tão violentos que ele não pode nem mexer a cabeça dele, porque senão o espinho vai cravar na carne, vai cravar no corpo dele.
Vejam, essa foi a descoberta. Eu disse no início da nossa fala que o mundo de Lutero era um mundo em que se procurava Deus, se queria descobrir Deus, mas ao mesmo tempo era um mundo no qual se tinha medo de Deus. E a grande descoberta de que evangelho, e falar do evangelho é falar desse Deus que vem em busca de nós e nos aceita misericordiosamente assim como nós somos. E que esse evangelho é o que deve ser anunciado. Lutero, num livrinho dele, escrito e intitulado com o nome Da Liberdade Cristã, ele definiu o que é uma pessoa cristã. E quem está me ouvindo e que se chama de cristão evangélico luterano, deve respeitar o T no luterano. Nós temos uma mania de deixar o H fora aqui no Brasil, por isso nós somos luteranos sem H. Não somos luderanos, nós não somos vagabundos, cristãos vagabundos, mas cristãos que sabem da liberdade. E nesse livrinho chamado Da Liberdade Cristã, o Lutero tira do apóstolo Paulo, ali de Gálatas 5:1 e dos versículos seguintes, se tiverem a chance, leiam esse capítulo todo. Ele vai dizer, um cristão é uma pessoa livre e não está sujeita a ninguém. Não tem medo. O cristão é uma pessoa livre, não está sujeita a ninguém, em amor. E depois ele vai dizer o contrário. Um cristão é uma pessoa serva, isso é, presa, e sujeita a todos em amor. Isso é, o Evangelho nos liberta de nossos temores, também do temor da morte, por causa da ressurreição de Jesus, e o Evangelho nos liberta para a gente poder servir ao próximo. Então, Lutero faz, através da descoberta dele, da mensagem do Evangelho, uma revolução copernicana. Essa revolução copernicana, o que ele está fazendo? Antes de Lutero, a salvação está no céu. Todo mundo fica olhando lá para cima e pensando, como é que eu consigo fazer alguma coisa para Deus me aceitar? E ele vai descobrir, não, Deus já nos aceitou por causa de Jesus Cristo. Por isso, nós não somos pessoas como aquele grupo de discípulos de Jesus que no Monte da Transfiguração fica olhando para cima, mas eles têm que descer do morro, olhar para baixo. Né? E ele vai dizer, esse mundo no qual nós vivemos é e continua sendo a boa criação de Deus. Por isso, um cristão não faz boas obras para agradar a Deus. Um cristão faz boas obras para a salvação do mundo, porque ele já recebeu a salvação de graça, de misericórdia de Deus. Então, vejam, há duas formas de se ver Deus. Uma que oprime, que mantém a gente escravo, e a outra maneira de ver a Deus é aquela que nós podemos aprender no Evangelho, a partir de Jesus Cristo, e quando a gente fica conhecendo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que nos aceita e que vem em busca de nós. Eu acho que eu paro por aqui agora, pastora Sara. E nós poderíamos conversar. Talvez eu mexi com algumas pessoas aí, com as suas convicções. Tem gente que correu lá fora no pátio para pegar umas pedras e jogar em mim. Mas assim,
eu fui descobrindo também o Evangelho de Jesus Cristo, estudando a Bíblia, mas também estudando a vida e a obra de Lutero. Então, eu sempre gosto de dizer que eu sou luterano e não luterano. Muito bem. Isso é uma coisa muito, muito importante. Por isso eu sou um cristão alegre. Vocês conhecem aquele hino de Lutero que diz: cristãos alegres, jubilai, felizes, exultando. E isso é um hino cantado por menestréis. Né? Os menestréis iam no mercado público cantar esse hino. Já pensou? Nós ia lá Porto Alegre, pastora Sara, e no mercado público cantar esse hino? Uhum. É um hino de liberdade. Pastora Sara, pastor William, obrigado pela paciência de vocês e pela paciência das pessoas que estiverem me ouvindo. Falar tanto bobagem. Nós que agradecemos por esse momento muito eu xinguei ela especial. de papo. Não tem problema. Durante a faculdade eu já fui chamada também de papa. Essa é boa. Mas eu descobri que sou liberta. Sou luterana com T, liberta do Senhor. Que bonito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar Lutero também. E nós aprendemos coisas maravilhosas a partir da trajetória dele e das descobertas desse Lutero que descobriu lendo a Bíblia, descobriu se aproximando desse Deus. Uhum. E interessante que Deus não muda, Deus é o mesmo. E me parece que nós, às vezes, também não mudamos. Nós parece que ainda somos há 500 anos atrás, ainda com a mentalidade de medo, de viver preso, no momento em que Deus já nos libertou. Nós não precisamos mais varrer a casa, nós não precisamos ter as ervas, e a gente vive nesse temor de medo, não de temer a Deus, como assim a palavra nos diz, né? Essa também é a sua impressão, professor? Eu só quero discordar de uma coisa com você. Eu quero aconselhá-la a continuar varrendo a sua casa. Senão eu não iria visitá-la. Mas eu falei dessas vassouras milagrosas que varrem os doentes, não é? E o Brasil é um país cheio de doentes que ficam nos atrapalhando, não é? De muitas maneiras, não é? Então, isso aí são coisas que os imigrantes trouxeram, mas que veio da África, que já estava aqui com os nossos indígenas, né? E eu fico impressionado como é importante a gente sempre, de novo, redescobrir esse evangelho. Existe no Brasil hoje um mercado religioso semelhante ao mercado religioso dos dias de Lutero. Eu tenho que contar até mais uma coisa. Por que Lutero publicou aquelas teses que ele queria discutir o valor das indulgências no dia 31 de outubro? Vocês sabem que depois do 31 de outubro vem o 1º de novembro, que popularmente se fala que é o dia de Todos os Santos. Bem, o príncipe do território em que Lutero vivia, Frederico, ele recebeu a alcunha de O Sábio, ele era um ávido colecionador de relíquias. Relíquias são coisas que sobraram, não é? De pessoas importantes na história da igreja. Então, não se assustem agora com as coisas, com a coleção de relíquias que ele tinha. Ele tinha vidrinho com leite da Virgem Maria. É aquele leite com o qual Jesus foi amamentar. Ele tinha lá, e mostrava isso para as pessoas, fio da barba de Jesus. Jesus era barbudo, né? Ele tinha ossos de santos,
Ele chegou a mostrar também que ele tinha cera do ouvido de Jesus. Jesus era humano, então ele tinha que ter cera do seu ouvido também. E ele tinha também um prepúcio de Jesus, sobra de quando Jesus foi circuncidado. Aliás, em toda a Europa se mostravam 5 prepúcios de Jesus. Então, deve ter acontecido uma multiplicação de prepúcios na Europa daquela época, e mostrava pedaços de cruz, lança de um santo, fragmentos de ossos de santos, assim. E todos os anos, no dia 1º de novembro, o príncipe expunha a sua coleção de relíquias, e quem fizesse oração diante de todas as relíquias que ele tinha, recebia 3.000 anos de indulgência. Quer dizer, a expectativa de vida era bem longa para as pessoas daquela época, né? E o pessoal ia lá em busca disso. E nós hoje estamos numa situação, você perguntava, pastora Sara, se hoje em dia tem alguma coisa parecida com aquilo. Sim, tem. O nosso mundo está cheio de fitinha, de medalhinha, de sabão de descarrego, sal grosso para afastar mal olhado e outras coisas mais. O que nós temos aqui? Um esvaziamento do Evangelho, e nós temos novamente pregadores trabalhando com o medo em relação às pessoas para fazer dinheiro. Você consegue, pondo medo nas pessoas, fazer dinheiro com o medo das pessoas. Não é? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de contrair câncer, se você é um médico charlatão, você pode estar tirando dinheiro dessa pessoa, mesmo que ela não tenha o câncer no seu organismo, né? Então, eu acho que é necessário hoje em dia, novamente, uma reforma da fé cristã que venha a partir do centro do Evangelho, que é Jesus Cristo, né? É porque sem isso o nome cristão vai sendo cada vez mais ridicularizado, e por esses exemplos de cristãos, pessoas vão se afastando de Jesus Cristo. Muito interessante ouvir isso, né? É muito verdadeiro. E a gente precisa descobrir que nós vivemos para a liberdade. Foi para isso que Cristo veio para nos libertar. Eu preciso dizer uma coisa, que a minha casa é limpa, porque tem pessoas comentando. Essa é boa. Tá bem. Eu já fui lá, é verdade. Você disse que eu não preciso varrer a minha casa, né? Aí eu preciso dizer que eu tenho vassoura aqui, mas é para limpar a casa da sujeira. Tá bem. Então, pessoal, esse é o momento que nós abrimos para as perguntas. Se você tiver alguma pergunta, vamos aproveitar esse momento muito especial com o professor Martin. E eu quero passar, enquanto as pessoas digitam, se alguém mais tiver alguma pergunta. O pastor William tem uma pergunta, um comentário, e eu passo para ele, então. Isso, eu não sei se é bem uma pergunta ou um comentário, mas eu estava lembrando, até a gente já conversou isso lá na nossa conversa de preparação de testes, né? Mas eu estava lembrando do livro Martelo das Feiticeiras, que é esse escrito, então, publicado em 1486, ou seja, então, 3 anos depois do nascimento de Lutero, né? E lá conta, então, uma história, é um livro horroroso, mas lá conta uma história, então, de 3 homens que estavam caminhando e, de repente, 2 deles foram atingidos por um raio e morreram, e o terceiro, ele ficou vivo. Então ele ficou vivo porque naquela manhã ele teria ido à missa, por isso então ele não foi castigado. É uma história que está lá dentro e dá muito dessa imagem de Deus naquela época. Mas me chamou também a atenção essa questão do raio, porque isso está na história de Lutero também depois.
Não era uma força que você poderia colocar dentro de fios e controlar, como hoje, que nos permite, por exemplo, inclusive fazer a live, né? Essa força controlada, descoberta, era uma coisa, era um fenômeno da natureza e isso era associado, de certa forma, então, ao castigo divino. Mas onde eu queria chegar é que também, nesse caso, parece também que muito de mitologia grega invadiu a fé cristã. Isso parece mais um Zeus com seus raios do que de fato esse Deus da Bíblia, né? Então eu gostaria de pedir para o professor Martin se pudesse também comentar um pouco a respeito disso. Nós somos pessoas que nós somos acossadas o tempo todo por medos. Eu tenho 2 netas e um neto, e eu temo por eles, por causa da violência que tem no mundo. Eu tenho que confessar que eu muitas vezes tenho medo também quando eu atravesso a rua na minha cidade, aqui em São Leopoldo, onde eu moro. Um colega pastor meu, em cima da faixa de segurança, foi atropelado e jogado para o ar. O pastor Ralph Georg. Então, os medos estão... Eu tenho medo de perder a minha esposa, né? Eu tenho medo de ficar preso, né? Mas com esse Deus do Evangelho, eu aprendo que, apesar e mesmo com os meus medos, eu sei que eu tenho um Deus que está do meu lado e me acompanha nos meus medos, que me protege, que está comigo o tempo todo. Mas esses medos, eles voltam todos os dias de novo. E eu a cada dia tenho que dizer de novo, eu tenho dono. Meu dono é o Deus de Jesus Cristo. Mostrou para mim como é que ele é. No verso do meu batismo, em 3 de março de 1946, ano que vem vai fazer 75 anos, foi dito, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, Martin, tu és meu. Eu tenho dono, eu fui batizado. Ele me chamou. Eu acho que é importante a gente saber que a gente tem uma marca. Muita gente me diz, pastor, aquele sacana do Caim matou o irmão dele e Deus não matou ele. Eu digo, pois é. Aí tu entendes como é que Deus é. Deus é capaz de colocar um sinal na pior das pessoas, o Caim, né? E mesmo assim ele vai dizer, esse Caim é meu. Quem quiser matá-lo, não faz o que eu quero que se faça. Ele é um Deus livre, um Deus do amor, frente ao qual nós temos que dizer, vamos deixar Deus ser Deus, um Deus assim como ele quer. Senão ele vai perguntar para a gente, como fez com aqueles trabalhadores que foram convidados para trabalhar na vinha, né? E que ele pergunta para eles depois, ou são maus os seus olhos, porque eu sou bom? Lembra aquela história, né? Em que ele contrata uns de manhã e diz, no fim do dia eu vou te pagar tanto. E vai contratando ao longo do dia. E no fim do dia, para aqueles que só trabalharam 1 hora, ele dá o mesmo salário que ele tinha prometido para os que começaram a trabalhar de manhã. Deus é livre. E ele é livre a ponto de poder acertar até um Martin Dreher. Né? Eu acho que essa questão é tão importante a gente voltar sempre e pregar isso e anunciar. Agora, cuidem, a liberdade que Deus nos dá não é uma liberdade para nós sermos libertinos. O apóstolo Paulo até vai dizer, eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém.
e não convém também para o meu próximo. Outra pergunta. Eu falo demais, então me interrompam. Tá Ouvindo ótimo. agora o professor, eu fiquei pensando assim, existem os dois extremos, né? E quando a gente já não tem mais medo desse Deus, e aquilo que ele fez por nós na cruz se tornou a graça barata, como é que o professor vê isso hoje em dia? Eu fico aí com aquela palavra de Paulo que eu mencionei há pouco, não é? Eu posso fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém. Então, eu acho que tem uma medida. No grande juízo, os discípulos vão perguntar, né? Quando é que foi que te vimos com sede? Quando é que foi que te vimos nu? Né? Quer dizer, nós somos livres, libertos por Deus, mas nós somos, como pessoas cristãs, ao mesmo tempo, servos em amor de outras pessoas. E isso pode ser uma medida em muitos lugares. Eu quero começar com o matrimônio. Deus nos colocou ao lado de um parceiro e de uma parceira para nós servirmos essa pessoa. A partir do matrimônio, a partir do instante que nós dissemos sim, o que vale não é mais eu, mas a outra pessoa. Né? Agora não existe mais um eu, agora existe um nós. Mas nas relações de trabalho e no mundo, e essa questão de servir em amor, também vale da gente dizer não para si em algumas coisas, mas dizer não também para injustiças que estejam acontecendo no nosso mundo, não é? Muita gente diz, não, o cristão ele vive com o Jesus dele e o mundo dele não interessa. Não. Os discípulos descem do monte da transfiguração e vão atuar no mundo. Os profetas, quando falam em nome de Deus, eles vão falar para o rei, vão falar para o ministro, vão falar para o comerciante que está vendendo pobre por causa de um par de sapatos, né? Como diz Amós, né? Ou as mulheres que se enfeitam e tiram as dos outros tudo, ele vai chamar de vacas de Bazã, né? Então, às vezes, o evangelho diz palavra muito dura. E nós, hoje em dia, infelizmente, estamos numa situação que nós deixamos de falar com a outra pessoa, porque ela, a partir do Evangelho, disse uma palavra dura para a gente. E aqui, talvez, como tem muita gente nos ouvindo, eu quero alertar como muitas vezes é difícil o trabalho de pregador e de pregador, de ministra e de ministra do Evangelho. Eu ainda sou pastor à moda antiga, em que observo alguns gestos na liturgia, nos cultos, né? Tem instantes em que o ministro ou a ministra estão na mesma posição dos membros da comunidade, voltados para o altar. Quando oram, quando confessam os pecados, né? Quando pedem a bênção de Deus. Agora, tem instantes que o ministro ou a ministra estão voltados para a comunidade. Eles anunciam o evangelho, mas também estão na difícil situação de ter que anunciar para a comunidade aquilo que ela não quer ouvir. Que nós somos contra Deus. Que nós não queremos aceitar esse Deus assim como ele é. E quando nós dizemos palavrão para a esposa, ou para o esposo, ou para o filho, que aí nós estamos indo contra o Evangelho, que quer que, assim como nós fomos aceitos, nós também saibamos aceitar as outras pessoas. E Jesus também falou disso. Não é? Do juiz, daquela pessoa que vai, oprime o outro e quer que o juiz lhe perdoe a dívida que tem. Né? Então, esse anúncio do Deus misericordioso, do Deus que nos aceita incondicionalmente, traz para nós e para nossas vidas também
compromissos em relação a outras pessoas. É a forma como eu vejo a partir do Evangelho. Pastor, professor Martin, nós vivemos um negócio hoje também que talvez está ligado ali um pouco com o que Lutero dizia, ou até diretamente, que é o viver como se Deus não existisse. E talvez nós tenhamos hoje novos ídolos, novos deuses, ou até novos seres encurvados em si mesmo, né? Eu encurvado diante de mim, da minha selfie, do meu celular, ou buscando a justificação através das curtidas, dos comentários. Aí eu me sinto bem, senão eu não estou salvo, senão eu vivo com medo, né? O que responder luteranamente também para esta realidade de nova justificação, nova redenção e esse ser encurvado em si mesmo a partir das redes sociais e que proclama: eu sou o Senhor meu Deus, não terei outro Deus além de mim. Esse viver como se Deus não existisse é uma moeda com duas faces. Eu posso viver despreocupadamente no meu mundo como se Deus não existisse, porque eu já sei o que ele fez, que a salvação está feita. Ele fez essa salvação por mim. Tá? Agora, o viver como se Deus não existisse, o outro lado da moeda, é achar que eu posso ser o déspota e mandar em todo mundo, porque eu sou o centro do mundo. Eu muitas vezes nas pregações eu tenho dito para as pessoas que, terminado o culto, vão tomar um banho. Eu não digo para tomar banho. Eu digo, vocês, hoje, depois do culto, vão para o chuveiro e quando a água estiver escorrendo em cima de vocês, vocês se curvem e dê uma olhada para o umbigo de vocês. E ele certamente é o umbigo mais bonito que tem sobre a face da Terra. E a gente sabe que tem muito umbigo bonito por aí. Agora, experimentem ver se vocês conseguem ver alguma outra coisa além do umbigo de vocês quando vocês estiverem encurvados sobre si mesmos. E Lutero chama a pessoa pecadora de homo incurvatus in se, a pessoa encurvada em si mesma. Porque ela só vê a si e não vê nada nem ninguém mais. Jesus manda a gente olhar para o próximo. E esse pode ser a pessoa que está conosco na comunidade. Então, ao menos por causa dessa, a gente deve deixar de olhar para o umbigo da gente e olhar para outra. Agora, isso é o mandamento do Antigo Testamento. Jesus manda a gente amar não só o próximo, mas amar também o inimigo. Por isso ele contou a história do bom samaritano. E o apóstolo Paulo fala também muito disso, de amar o inimigo. Vocês estão vendo a liberdade que Deus nos dá, quão longe que ela vai? Né? Nós não devemos amar só os que são convertidos. Nós devemos amar os não convertidos também. Né? Aqui tem uma coisa, quer dizer, vejam o alcance dessa descoberta do Deus que liberta a gente. Ele liberta a gente para a gente, em amor, olhar para outra pessoa. E não só para a pessoa. O apóstolo Paulo nos diz que a natureza geme à espera da redenção. Quer dizer, salvação tem alguma coisa a ver com a criação de Deus. Passarinho, Francisco de Assis, mostra isso para a gente. E não é esses passarinhos bonitos, ele vai falar com os urubus.
O urubu também faz parte. O urubu também faz parte da bela criação de Deus. E se não tiver mais urubu, o nosso mundo está cheio de carniça. Nós estamos destruindo o nosso planeta. E tem gente que acha que isso está certo. Não, não está certo. Essa é a boa criação de Deus. Isso faz parte do anúncio da gente como luterana e luterano, como pessoa liberta, de ter a liberdade de dizer isso também. Né? E os outros dizem, mas isso é discurso político. Deus é político. Ele se preocupa com a polis, com a cidade, com o mundo no qual nós vivemos e quer que nós também sirvamos a esse mundo para o qual ele criou e para o qual ele mandou o Salvador como seu representante. E esse representante, Deus chamado Jesus Cristo, ele escolheu pessoas que ele também está enviando para o mundo o tempo todo. E isso é a igreja. Nós temos alguns comentários e uma pergunta. Eu vou ler, então, essa pergunta e o comentário, se o senhor quiser responder. Assim, acho que, de certa forma, o senhor já respondeu um pouco, mas eu gostaria de fazê-la. É a Mara Lúcia que pergunta. Muitas pessoas têm dificuldade de ser cristão com os familiares. Da porta para fora, são ótimos cristãos, mas em família... Poderias falar sobre como corrigir isso? Essa é a pergunta. A gente, às vezes, tem que ter a liberdade de engatinhar até debaixo da cruz e dizer, Jesus faz de mim um vaso novo. A gente canta isso, né? Quebra e transforma até que, enfim, tua palavra se faça em mim. Eu acho que a gente tem que fazer isso. A vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. A gente tem que aprender a fazer penitência. Né? Nós usávamos quando os nossos filhos eram pequenos, agora eles são quase que cinquentões. Nós, na época da quaresma, nós fazíamos jejum mesmo. A gente não tomava refri. A gente desistia disso, né? E a gente refletia, por que nós não estamos tomando refri? Né? Eu diria o seguinte, em casa, às vezes a gente tem, marido e mulher, aquela discussão, né? E a gente diz, desculpa, eu não queria ter dito isso. Mas a gente disse, desgraçado homem que sou, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Apóstolo Paulo, aos Romanos. E a gente, à noite, às vezes vai deitar e não consegue dar o beijo de boa noite, não consegue falar, mas quem sabe a gente consegue espichar a mão para a pessoa que está do lado da gente, pegar na mão dela sem dizer nada. Isso é duro, sabe? Mas a gente tem que conseguir fazer isso. De se dirigir a outra pessoa e pedir perdão. A pessoa cristã, ela vai ao encontro da outra pessoa. Me desculpa que eu te disse essa palavra dura. Jesus queria que eu te dissesse ela. Talvez eu não consegui te dizer essa palavra com todo o amor que eu devia para ti. Né? E às vezes é importante a gente, como família, se reunir em torno de uma mesa, cada um ganhar uma folha de papel e um lápis e escrever. Eu gosto de ti, Sara. E daí escrever ali o que eu gosto tudo na Sara. Os olhos dela, a boca, a cor do cabelo, o perfumezinho que ela usa, tá? Assim. E depois
dá para ela ler. E ela não pode falar. E ela me devolve a folha de papel, eu viro ela e escrevo em cima: Sara, eu não gosto de ti. E o que eu vou escrever lá? Quando deixa o arroz queimar na panela. Eu não... Não, isso é brincadeira agora. Mas eu não gosto de ti quando tu de manhã levanta e faz cara feia. Ou quando tu usas essa e aquela palavra. Num lar cristão, a gente tem que ter essa liberdade. E a gente tem que ter a liberdade de aceitar que nós somos pessoas diferentes. Às vezes a gente pode ter um filho ou uma filha que de repente diz assim para a gente: sou ateia. Não creio nesse Deus que vocês estão crendo. Pode acontecer. A pessoa cristã não vai dizer agora: chispa da minha casa, não quero mais te ver. Santa Mônica, nome muito bonito. Ela era mãe de Agostinho. Ela orou 30 anos pelo filho, até que o filho mudou. E se tornou uma das pessoas exemplo para a vida da igreja cristã. Tá? Então, existe uma coisa chamada de poder de oração. Mas não aquela oração que diz: oh Deus, se tu me der isso, eu te dou isso. Se bem que o Abraão fez aquela oração, assim, aquela negociata com Deus para salvar de Sodoma e Gomorra, o Ló e algumas pessoas da sua família. Mas se houver só 50 justos na cidade, tu ainda assim vais destruir a cidade. Tá? Às vezes a gente tem que lutar com Deus. Jesus lutou com Deus no Getsemane. Na oração, às vezes, a gente chora. A gente agradece, mas também chora. Às vezes, a oração é luta com Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? E quem ora dessa maneira sabe que na maior angústia a gente pode invocar a Deus e pedir que Ele fique do lado da gente. Esse é o Deus que Jesus nos mostrou. Qual era a outra pergunta? Eu não sei se foi essa a resposta certa para a pergunta. Foi muito profunda. Se dirigiu para nós. Foi uma resposta muito profunda e é maravilhoso, né? A gente poder chegar diante de Deus como nós somos e chorar para Ele também e lutar. Muito, muito obrigada. Às vezes a gente tem que ficar pelado diante de Deus. Sim. Né? Sim. E nós sempre, né, achamos botar mais uma roupinha para a gente se enfeitar melhor diante de Deus. Mas às vezes a gente tem que se pelar realmente. Isso chama se humilhar em situações quando tem que poder dizer: olha, eu não aguento mais. Né? E às vezes não se aguenta. Sara, William, alguém eu vou mais? fazer a última pergunta, tá, pessoal? Se vier mais, aí nós não vamos ter mais tempo para responder. O luterano é muito tímido, em geral, para fazer pergunta. Eu vou fazer a última. Não existe pergunta boba. A única coisa boba é não perguntar. Isso aí. O Adão, por exemplo, foi um cara de muita coragem lá em Gênesis, que ele acusou Deus, né? A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não estava na pior agora. Né? Viu? E a mulher disse assim: não é assim, foi a serpente que me... Tá? Aí a gente não é tímido. Mas, William, você tinha uma pergunta. Tem uma pergunta, então, aqui no YouTube, a última, então, do público que eu vou ler, tá? Por causa do tempo. É o Jonas G., assim tá o nome, e diz: Pastor Dreher, uma pergunta. À medida em que Lutero lia a Bíblia e percebia que Deus não era um Deus que castigava, e Jesus Cristo não era um juiz nos modos em que a igreja, na época, apregoava, Lutero não começou a se sentir solitário? Tipo assim, será que só eu estou errado?
porque todo o resto da igreja diz o contrário. Uhum. O Carlos V, o imperador da época, frente ao qual Lutero teve que se apresentar em 1521, disse assim: não pode um único monge estar certo quando toda a igreja sempre ensinou tudo diferente. Essa é uma pergunta séria que o imperador faz para ele, né? Porque ele descendia de reis católicos, não é? Fernando e Isabel da Espanha. Às vezes a gente está sozinho, também diante da comunidade. E às vezes a gente tem que pegar a bengala da gente, sacudir os pés, o pó dos pés e ir adiante. Não adianta, às vezes a gente está sozinho. Eu tive um medo danado 4 semanas antes do meu casamento. Em fevereiro, vão fazer 50 anos que nós estamos casados. Eu disse que, às vezes, no seguimento de Jesus, a gente tem que estar disposto a sofrer. E citei o caso de um colega que, naqueles dias, tinha tido a sua casa invadida pela polícia, que ameaçou violentar sua esposa, caso ele não denunciasse quem dos membros da sua comunidade era comunista. Ele teve que deixar o Brasil, foi para o Chile, o filho dele nasceu no Chile, ele depois teve que sair do Chile. Então, isso é um caso extremo que eu tô relatando. Mas no dia seguinte ao meu sermão, eu fui chamado porque um informante estava sentado entre os irmãos cristãos da mesma comunidade e tinha me denunciado como comunista. E o nosso casamento quase não saiu. Então, eu estou citando um caso extremo. Às vezes, tu te sentes completamente sozinho. Mas aí tem aquela palavra que diz: não temas, que eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E Lutero sabia que ele não estava sozinho. Ele ouvia pessoas no confessionário. Ele ouvia pessoas que vinham a ele. E o evangelho que ele começa a cantar, nós não podemos esquecer que ele é o criador do coral, do canto coral luterano, né, cuja expressão maior é Johann Sebastian Bach. De repente, toda a Alemanha está cantando os seus hinos. E em pouco tempo, 3/4 partes da Alemanha está seguindo a nova fé, que é a fé da redescoberta do Evangelho. Né? Então, eu acho que tem essas situações, mas tem também a situação da alegria, de a gente poder anunciar o Evangelho. E essa alegria ele experimentou. Né? Mas ele sabia, e as últimas palavras que ele escreveu, que ninguém de nós pense haver entendido as Escrituras e a Bíblia toda, a não ser que tenha governado um país por 1000 anos com os profetas. Né? A riqueza da Bíblia, a gente sempre de novo está descobrindo a cada leitura que a gente faz, e quem tem que pregar todos os domingos, ou quem lê a sua Bíblia todos os dias, todo dia está descobrindo uma coisa nova. E Lutero pôde ser crítico a partir disso. Eu disse que a Bíblia é uma manjedoura, né, na qual Jesus está deitado. Se tu não encontrar isso, tem espalha. Então, teve partes da Bíblia que ele não conseguiu acompanhar e sobre a qual ele não conseguiu pregar. Por exemplo, o caso daquele levita que manda esquartejar a esposa, né? Ele mata a esposa, corta ela em pedaços e distribui para as tribos. Um texto desse não dá para pregar a partir de Jesus. Aí a gente não mata a esposa, fica com ela
e carrega a humilhação em cima das costas da gente. Hoje não pode fazer uma promessa para Deus dizendo que vai sacrificar para Ele o primeiro ser vivo que virá ao seu encontro. E acho que isso vai ser o cachorrinho e depois é a filha. Nota o Evangelho que Deus nos mostrou em Jesus Cristo, Ele não deixa a gente fazer nenhuma nem outra coisa. Ele não deixa a gente sacrificar o filho, mesmo que Ele tenha sacrificado o seu único filho em favor da gente. Nota, a gente podia continuar com essa conversa agora até amanhã de manhã e não terminar e continuar. Mas para mim foi muito bom poder falar livremente com vocês. Às vezes talvez tenha assustado alguém. Se tiver assustado, falem com a pastora Sara, falem com o pastor William, eles sabem mais do que eu, né? E vão poder consolar vocês nas dúvidas que vocês têm. E esqueçam o pastor Martin e lembrem-se sempre do Deus e Pai de Jesus Cristo, que na unidade com o Espírito Santo nos mantém como sua igreja, hoje e sempre. Amém. Muito legal. Eu quero ler a enxurrada de comentários que tem aqui. Muitos comentários. Vamos também ver então o que o pessoal comentou aí durante então a nossa live desta noite do Conectados. A Erika Roman dando seu boa noite, Tiago Roman boa noite, Vete Shep boa noite, Irmkart Dop Miller Zacarias, minha mãe dando também o seu boa noite, a Ilzirene Heldvai Tebien boa noite, Ilka Malon para São Bento do Sul tá aí conosco, Maurício Nagel, pastor lá em Colinas, também tá aqui com a gente acompanhando, o Darcy Lozara Malman, boa noite. Vânia Dietrich está assistindo, boa noite. Christian Bayer, pastor Christian Bayer, dá o seu boa noite. Solange Oliveira, boa noite. Marlene Reinheimer, boa noite, ótimo culto, diz ela. Rosângela Pollens, dá o seu boa noite. Paulo Forte, boa noite. A Ilka Malon Praz, grande abraço, pastor Martin. Nelly Ram de Parobé, boa noite. Carmen Vomer, boa noite, pastor. Dora Oliveira, boa noite, pastor. Elaine Klein, boa noite, pastor. Jussara Beatriz Kunzler, boa noite. Vera Pimentel de Jesus, boa noite. Sônia Eichtenberg Campelo, boa noite. Annalice Hinning, boa noite. Milton Lyer, também diz aqui, pastor Dreher é uma bênção na vida dos cristãos. A Maria Sorensen dá o seu boa noite, pastor. E o Camalon Praz é uma bênção poder lhe ouvir, pastor Mártir. Também a diácona Sônia Mara Duarte, Deus continue usando esse trio. Abraços, pastora Sara, pastor Martin e pastor William, abraço para vocês também, Sônia. A Ilka Malon Praz diz, já pensou a sujeira, pastora Sara, ali quanto a vassoura, né? Olha aí, ó, repercutiu, isso aí. O Vanderlei Close dando seu boa noite. A Carmen Vomer, é sempre uma alegria ouvir o Senhor, pastor Dreher. Grata por sua reflexão nesse dia em que estamos comemorando amanhã os 503 anos de Lutero. Boa noite também para a pastora Sara e o pastor William. Valeu, Carmen. A Roseli Falta, aqui de Sapiranga. Boa noite, pastor William. Que bom escutar a palavra de Lutero. Valeu, Roseli. Vera Lúcia, um momento muito especial esse de escutar tão sábia pessoa que é o pastor Dreher. E também a Samara Bachmann, sabe as reflexões. Professor, sou estudante do 8º semestre de teologia lá da FLT. E o Senhor é inspiração para nós. Foi um presente poder lhe ver e escutar nessa sexta-feira. Que o nosso Deus zeloso lhe cubra com todo o seu cuidado. Samara, obrigado também pelo comentário. A Carmen Vomer, amém. Mara Lúcia, parabéns, pastor e Sara. William, pela oportunidade de ouvir o pastor Martin, gratidão. E o Paulo Cristiano Ferneda, Carla Piccolo, adorei. No YouTube, Christian Bayer tá ali, pastor Christian dando seu olá também, pastor Sérgio Zelk, lá do Tocantins, de boa noite, povo querido, ótimo poder assistir vocês aqui no Tocantins, valeu, pastor Sérgio. O Jonas G, boa noite, abraços a todos de Pomerô, de Santa Catarina. Helga Schultz-Pisk, de Joinville, dizendo seu boa noite, estamos em família assistindo. Marlise Stein, aqui de Sapiranga, boa noite, pastor Martin, gosto muito de ouvir suas palestras. Tive o prazer de assisti-lo aqui em Sapiranga há um tempo atrás, olha só que legal. A Rita Paps Martins, deixa eu só tirar a dúvida, Rita é a tua mãe, né, Sara? Não? É minha irmã. Irmã, então tá bom, ainda bem que eu vim confirmar. Tem mais papas aqui. Nós estamos em 6 papas
mulheres na Olha família, só. 6 filhas. Papisas, ó. Papisas, Papisas, isso aí. Daí sim. Então, que legal, Rita, que estás aí também. O Aldo Beskov. Boa noite, professor. É um prazer poder ouvi-lo mais uma vez. É um privilégio. Parabéns aos organizadores. O Christian Bayer, pastor Christian, também deixa aqui um comentário bem interessante. Lutero via a face de Deus muito forte como juiz. Quando entendeu o evangelho, foi libertador e assim viveu a graça. Sem a compreensão da lei, não é possível entender o evangelho. A lei nos impele à cruz. Isso aí. E o Jonas também agradecendo a resposta do pastor Dreher. E a Erika Miller, aqui de Sapiranga, também dando o seu boa noite a todos. Então, esses são os comentários que estavam aí, então, no YouTube, no Facebook. Siga lá a página da Comunidade Caminho lá no Facebook, curta e também inscreva-se no nosso canal no YouTube. Temos também as redes sociais, Instagram, lá você fica sabendo também das novidades das próximas lives. Queremos, né, pastora Sara, fazer mais uma ainda em novembro e temos aí, se Deus permitir, uma temporada bem interessante também para 2021. Sim. Olha, com tanto boa noite, eu acho que eu vou dormir bem hoje à noite. E espero que vocês todos aí também possam descansar e ter amanhã um alegre despertar. Amém. E nós agradecemos ao professor, pastor. Os comentários refletem a gratidão das pessoas que assistiram. E a nossa gratidão, pastor William e eu somos muito gratos ao convite aceito e a noite muito gostosa que tivemos de aprendizado, de estar mais atentos a essa palavra e aprender com Lutero, né? Somos libertos. Isso que nós precisamos sempre lembrar. Então, nós nos despedimos. Eu convido o pastor William para orar, encerrar conosco, dar a bênção. Também, o pastor Martin pode junto dar a bênção, nós três, né? Sim. Podemos. Então, convido a nós orarmos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar conectados nessa noite. Nós também queremos louvar e agradecer por toda a vida, todo o ministério também do pastor Martin Dreher. Ele que também é um liberto por Cristo Jesus e transmite isso a nós não só com palavras, mas nós vemos isso nele também. Deus querido, que tu possas continuar abençoando o pastor Martin, também toda a sua família, que tu possas abençoar também a pastora Sara e seu esposo Douglas, abençoar a todos nós que estamos ouvindo, assistindo das nossas casas, nessa noite de tanto aprendizado. Como é bom saber que para a liberdade foi que o Senhor nos libertou. Que bom saber disso. Isso nos coloca também a dormir tranquilos nesta noite, leves e tranquilos. E tudo mais o que está em nossas mentes e corações que não falamos, agora também lembramos, rememoramos, na oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E pedimos então ao pastor Martin nos conceder então a bênção nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Amém. Então, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.